Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Caros amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor Especial. Estou aqui com o Rodrigo César Orrodes para entrevistar uma das figuras mais proeminentes da nossa torcida, das nossas comunicações tricolores, o jornalista e querido amigo e parceiro e panorama também, Cláudio Couto. A entrevista de horário esperada há muito tempo, finalmente conseguimos, não é isso, Watson? É verdade, o homem é difícil, difícil. A gente tentou, só conseguiu trazer hoje. Sempre bom ter você com a gente o tempo todo do lado, Couto. Isso? Eu estou entre dois amigos aqui, a gente já trabalha juntos na rádio Panorama Tricolor toda quinta-feira. E eu já era fã de vocês, né? A aproximação foi só uma questão de tempo. Então a recíproca foi verdadeira, né? Estamos sempre juntos daqui para frente, sempre em prol do Fluminense, né? É isso. Bom, hoje a gente vai conversar de uma maneira um pouco mais formal, nem tanto assim. Mas é o seguinte, para quem não sabe, o Cláudio Couto tem participação direta num movimento muito importante da rádio no país, porque afinal de contas ele capitaneia a Rádio Canal Fluminense, que é a primeira web rádio de futebol do país, para quem não sabe. Então a gente vai falar disso, mas inicialmente vai falar da tua trajetória. Costa, você, como nós, você é um torcedor fanático, você é egresso das arquibancadas, enfim. A tua paixão pelo Fluminense vem de onde? Como é que ela começa? De berço. De berço pelo seguinte, eu fui ao Maracanã, vou entregar a minha idade, eu sou de 66, em 70 eu fui receber a seleção brasileira na corcunda do meu pai, lá no aeroporto, campeão do mundo e tudo mais, e logo fui ver o Fluminense no Maracanã, e daquele final de semana era obrigatório meu pai me levar no Maracanã. Eu fui ver Félix, era fã do Félix, Carlos Alberto Torres, aquele timaço que o Fluminense tinha, jogadores que eu já conhecia da minha coleção de bonequinho lá em 70, que é uma marca de refrigerante. Não vou dizer que é Coca-Cola, porque é merchandising, tinha na época, mas enfim. E eu fiquei entusiasmado com o canto da torcida, aquela coisa toda, Maracanã, gostava muito também do cachorro-quente, o mate, aquela coisa toda. Era sempre legal. Maracanã é um clássico. Mas aí meu pai, como já não gostava muito também, a gente era um programa de final de semana sempre, né? E eu aprendi a amar o Fluminense, não perdia um jogo junto com meu pai e tal. Quando eu comecei a caminhar com as próprias pernas, depois de muitos anos, vim a ser integrante da Força Flu, na época, presidida pelo Antônio Gonzalez, uma rapaziada muito bacana que saiu da Yang Flu, foi para a Força Flu, o Zezé, Fuscão, Montanaro, Heitor Dalencourt, uma galera sensacional que saiu da Yang Flu, veio para a Força Flu. A Força Flu era referência no programa Conversa de Arquibancada com a Milton Bastos apresentando, né? Era sempre a referência, tinha sempre os integrantes da Força Flu se manifestando todos os domingos pelo Fluminense. Estávamos sempre lá, embora não poderiam aparecer todos, né? Porque tinha uma questão de espaço para todas as outras torcidas, mas a gente estava sempre lá e eram pessoas muito inteligentes naquela época da Força Flu. Tanto que a gente vê hoje o Heitor Dalencourt é uma pessoa importantíssima dentro do clube, trabalhando no Flu Memória junto com o Daniel Cohen lá, é uma pessoa muito querida dentro do clube, que faz muitos projetos. O próprio presidente da época da Força Flu, o Antônio Gonzalez, que é hoje da oposição do clube, enfim, mas é uma pessoa muito coerente no que ele fala, é uma pessoa que tem uma capacidade de se expressar muito bem. São pessoas que realmente trouxeram muito benefício para o Fluminense, né? Eu estava lá pertinho de vocês, isso que eu acho engraçadíssimo, né? Como assim? Porque durante muitos anos eu assisti jogos perto da Força Flu. Então esses nomes, quando você se referiu, Zezé, de Montanaro, são nomes familiares para mim. Pois é. Então a gente estava sempre lá. E, cara, profissionalmente, por causa disso, né, eu tive duas formações, né, na minha vida, e eu quis fazer uma faculdade de jornalismo, que eu queria trabalhar junto ao Fluminense, junto ao futebol, mais especificamente ao Fluminense, que era a minha grande paixão. Eu, paralelamente a isso, muito novo, já trabalhava com música e tudo mais. Eu passei a ser produtor musical também. Na época da faculdade eu já trabalhava com música para ganhar uma grana e tudo mais. Mas foi conciliando, né? Fui conciliando. Eu entrei na faculdade como músico já, mas com o tempo, depois que eu me formei, aí estagiei um monte
jornal, revista Mergulhar, a saudosa revista Mergulhar com a Luciane Seta, Jornal dos Esportes, Rádio Carioca. Falando do Jornal dos Esportes, mandar um grande abraço para um sucessor seu do Jornal dos Esportes, nosso querido João Garcês, também integrante do Panorama Tricolor, muito amigo do Milton Costa Carvalho. Miltinho? Sim, Miltinho. Enfim, mas o Fluminense, eu posso dizer, profissionalmente me atrapalhou muito porque eu era muito movido à paixão, entendeu? Então, quando vocês sentam numa redação, o Fluminense dá uma goleada de 5-0 num clube, que embora seja um clube de expressão menor, e o clube, o queridinho da mídia, ganha de 2-0 de um outro clube, e vem o cara que manda no jornal e fala assim, olha, a manchete hoje vai ser Mengão arrasador. Eu levantei e fui embora, eu não podia ficar. Eu não podia ficar num jornal desse, tricolor do jeito que eu sou. Então tudo me atrapalhava, cara. E, eu recebia muita bronca do meu pai. Você tem que ser imparcial, mas é uma coisa que tá dentro de mim, eu não conseguia. Não, o problema não é ser imparcial, né? O problema é comprar a parcialidade pois de quem te emprega. É verdade, é justamente isso que você está falando. Mas o coração sempre falou mais alto e apareceu essa oportunidade no canal Fluminense, poxa. Conta isso pra gente, porque sendo a rádio pioneira das transmissões web no país, como é que surge essa situação na sua vida? A rádio tem o quê, 12 anos, é isso? Tem 14 anos. A rádio fez a sua primeira transmissão, para começar bem dos primórdios. Surgiu um site, uma rede de bate-papos do Mirk, né? Bem antigo, chamado Canal Fluminense, que era um grupo de amigos tricolores. Foi criado pelo Gabriel Pérez, grande amigo meu, um cara que já tinha um figura sensacional, conhecidíssimo, foi assessor de imprensa do Fluminense Futebol Clube, inclusive. Ele criou esse bate-papo no Mirk e agregou muita gente, muitos amigos, e a gente fez uma verdadeira família com o Mirk, né? Eram mais de 2.000 pessoas que entravam toda noite, todo mundo se conhecia, tinha eventos, aquela coisa toda. E daí surgiu a ideia, o Gabriel, como tinha muito conhecimento em informática e já fazia faculdade de jornalismo, aliou uma coisa a outra e fez um portal informativo só do Fluminense, chamado Canal Fluminense, que é justamente o nome que foi herdado do Mirk. O Mirk era Canal, Rio de Janeiro, Sim. Canal, então, e o Canal Fluminense ficou o nome do portal. Nesse portal, a gente deu uma sorte muito grande. No Canal Fluminense nós tínhamos muitos amigos e tudo mais, e tinha uma pessoa que era muito influente dentro do clube, que ligado ao patrocinador e tudo mais, que a gente recebia muitos furos jornalísticos assim, que vinha de bandeja pra gente. E a gente era amigo de uma menina que namorava um dos jogadores. Então a gente tinha facilidade, por exemplo, o cara não vai jogar, não, aí ela, fulaninha, vem cá, fulano vai jogar? Não, vai sim, tá concentrado lá, pode mandar que vai, e a gente não errava uma. Mas o maior furo jornalístico que a gente deu, na verdade, foi o Gabriel, foi quando o Fluminense contratou o Romário. Todo mundo já sabia que o Romário viria, nós não fomos o primeiro a dar notícia. Mas em contrapeso veio também um jogador chamado Beto, que estava no Botafogo. O Beto foi. Beto Cachaça. E ninguém sabia. Então, quando nós demos a notícia de que o Beto viria, o site era um site relativamente novo, o pessoal falou, pô, esse moleque tá de brincadeira, o que é isso? Esse site está aí há 2 semanas, mas o cara fala um negócio desse. E, na verdade, foi uma dessas meninas ligadas lá dentro do Fluminense que chegou, o Beto vem junto, o Beto vem junto. Quando saiu, a gente começou a dar os primeiros passos, né, de ser notado, de ter credibilidade, né? Aí foi um passo atrás do outro e tudo mais, que culminou na rádio, que é um assunto bacana que nós fomos pioneiros, assim como o Fluminense é pioneiro em muitas áreas também, né? Pois é, e aí na área da internet também é. Rod, você quer tocar num assunto interessante, já que o Cote veio, teve uma passagem pela grande imprensa? Cote, seria bom, assim, saber a sua opinião, né, como jornalista. É claro, como você disse, é até um pouco difícil você separar né, a sua paixão tricolor do você jornalista, né? Afinal de contas, é uma pessoa só. Mas, né, porque tem aquele pessoal que fala assim, enquanto jornalista, enquanto ser humano, porque o Paulo, o Edson, mas eu quero saber o seguinte, o que você acha, a sua opinião sobre a imprensa em geral, principalmente na hora que ela se trata sobre futebol. Isso porque a gente lembrou aqui há semanas atrás, há 50 anos o próprio Nelson Rodrigues já reclamou num espaço que ele tinha no Jornal Globo,
que qualquer desavisado que passasse pelo Rio de Janeiro, dependendo da mídia, ele acharia que o estado todo só tinha um time. Olha só, Rods, eu sou até meio suspeito em falar isso, mas uma coisa é você omitir a notícia, uma coisa é você dar a notícia com felicidade, e uma coisa é você ser obrigado a dar a notícia, mas passar a veracidade pela empresa que você está trabalhando, mas o pior disso tudo é você distorcer a notícia, você inventar uma notícia, factóide, né? Você falar aquela mentira dita 1000 vezes que as pessoas acreditam na realidade. O Fluminense foi salvo pelo Eurico Miranda. Isso é uma mentira que todo mundo disse, que isso é uma bobagem incrível. E que ele, gozador, ele se aproveita dessa situação para colocar no currículo. Então é isso. É lógico que o jornalista, torcedor do Flamengo, quando vai falar o Flamengo foi campeão, ele vai dar a notícia com um sorriso no rosto. É lógico que eu, quando for falar da notícia do Fluminense campeão, eu vou dar a notícia. Mas se eu tiver que dar a notícia do Flamengo campeão, eu vou tentar passar a emoção para o torcedor do Flamengo, mas não vou passar com aquela euforia como se fosse o Fluminense. Apesar de tudo, eu sou feito de carne e osso, sou humano. Mas eu tenho que ser profissional. Senão, nenhum jogador de futebol jogava em clubes que não fosse o seu time, entendeu? Infelizmente, você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família e tudo mais, mas o pior disso tudo, e que hoje a gente vê, Paulo, você testemunha disso, a gente briga muito juntos até contra isso, é na distorção. Né? A falta de profissionalismo, né? Exatamente. Eu jamais inventaria uma matéria contra o clube X ou o clube Y para poder beneficiar. Sabotagem. Não, isso aí não. Isso aí é sujeito, isso é mau caratismo. Cara, no nosso tempo a gente tinha que ter 2 horas para conversar com você. Quase não falamos da rádio, mas voltaremos para gravar em breve. Ainda tem uma última pergunta que é inevitável, passa por essa situação de jornalismo esportivo, Cote. Hoje, né, nos últimos dias, a gente tem uma repercussão muito grande por causa da retomada, no caso da rodada 38, envolvendo a Portuguesa de Esportes do Flamengo, com o Fluminense associado indiretamente a essa situação. E eu queria te perguntar o seguinte: naquela ocasião da rodada 38, houve um grande pronunciamento midiático dos jornais, das revistas, enfim, abordando a questão de que o André Santos não poderia atuar porque estava suspenso. Inclusive, alguns veículos publicaram poucas horas antes do início da partida. Depois o André Santos aparece em campo, joga normalmente, e eu queria te perguntar, é normal que nenhum veículo de comunicação tenha abordado a entrada e atuação dele, inclusive nas resenhas esportivas, dado que era um fato notório, em função da ausência dele, tinha suspensão, não tinha efeito suspensivo? Você considera normal que as redações tenham esquecido dessa informação? Paulo, não é normal, e muito mais anormal ainda eu, sendo assinante de pay-per-view, ficar zapeando os canais, procurando alguém para falar, e nenhum deles falou em nada. Quer dizer, você tem... quantos jogos passaram naquela última rodada? Todos. Quantos jornalistas estavam envolvidos nesses todos os jogos? Pelo menos uns 500, né? E ninguém tocou uma vírgula. Ninguém tocou. Isso não foi só no dia depois do jogo do Flamengo. Só se falou quando a situação estourou, não é verdade? Só quando estourou. Ninguém falou nada. Agora, eu não sei se estavam esperando realmente. Porque se o Fluminense perde aquele jogo ou empata, nada disso teria acontecido. Sim, então, ia ficar por debaixo do tapete. E acabou. É aquela síndrome do caixa d'água, lembra? Sim, claro. Depois a gente vê como é que fica. Mas será que então foi apagão coletivo? O que você acha? Eu acho que foi proposital. Foi proposital. O Fluminense fez o gol no final do jogo, rapaz. Aí o pessoal começou a ficar desesperado. Um apagão coletivo seria pedir muito, toda uma convergência de astros, querer demais. Deu água, né? Pra que tocar nesse assunto, né? Deu água, né? Estava sendo rebaixado o Fluminense, o Vasco e mais dois, aquele gol do Samuel ninguém esperava, né? Pois é. Felizmente. A gente te agradece, como sempre, você. Até estranho de entrevistar, porque você é nosso parceiro, mas enfim, era fundamental a gente falar da rádio, da trajetória, para que as pessoas conhecessem um pouco mais do que é tocado na Rádio Canal Fluminense. E você está com a gente todas as quintas-feiras na rádio, e papo de arquivo e todo mundo junto, não é isso, Rodas? Claro, sempre. Com certeza, o Cote é queridaço, né, pela gente. E, confiança total. Muito obrigado. Obrigado. É isso. Daqui a pouco tem Panorama Tricolor Especial em outra edição, e daqui a pouco a gente retorna. Tchau.